volta ao canal Direito de Infraestrutura e Regulatório. É, em vídeo anterior, cujo link está aqui, eu expliquei as funções do plano de negócios nos contratos de concessão, nos contratos e editais de licitação de concessão e PPP. No presente vídeo eu queria explicar por que passou-se a usar o fluxo de caixa marginal enquanto instrumento de reequilíbrio do contrato em lugar do plano de negócios. Eu me sinto especialmente autorizado para falar sobre isso, para dar esse depoimento, porque eu fui responsável pelo primeiro projeto que redigiu cláusulas, que elaborou cláusulas sobre o uso do plano de negócios para efeito de reequilíbrio de contrato. O projeto foi o projeto da BR, da PPP, era uma PPP, depois se converteu em concessão e foi licitada como concessão, mas foi estudado com a PPP da BR 116-324, trecho da 116 entre a cidade de Feira de Santana e a divisa entre o estado da Bahia e o estado de Minas, e o trecho, juntamente com o trecho da BR-324, que liga a cidade de Feira de Santana à cidade de Salvador. Então esse projeto era um projeto de PPP e eu era responsável, liderava a equipe que estruturou esse projeto, eu era nessa época chefe da unidade PPP federal. Isso era em 2005 e o que é que nos incomodava, nos projetos que estavam em curso, que nos fez pensar na metodologia de reequilíbrio para o fluxo de caixa marginal, muito por influência, a influência que nos vinha eram os trabalhos na época do José Luiz Guache, que estava fazendo estudos sobre reequilíbrios e renegociações de concessões na América Latina. O que nos incomodava era o fato de que novos investimentos estavam sendo incluídos nos projetos de concessão de rodovia em curso naquele momento. Só estavam em curso os projetos da primeira rodada do Estado de São Paulo e da primeira rodada federal. Né? Vocês se lembram que a segunda rodada federal foi feita apenas em 2007. Né? Então a gente estava ali, né? Só existiam os projetos da primeira rodada federal do Estado de São Paulo e de outros estados, do Rio Grande do Sul, do Paraná. E, e, e e nos incomodava o fato de que nesses projetos, que eram projetos que tinham planos de negócio, fluxos de caixa para efeitos contratuais feitos ali na década, entre meados e final da década de 90, e esses fluxos de caixas previam taxas de rentabilidade compatíveis com aquela época, taxa de rentabilidade maior do que 20%. Né? Entre 20 e 30, alguns até um pouco mais de 30% de taxa de rentabilidade. Mas quando nestes projetos se decidia ali por volta de 2003, 2004, 2005 incluir novos investimentos naqueles contratos, se usava os parâmetros do plano de negócios originários, do plano de negócios da década de 90, que tinha taxa de retorno muitas vezes próxima de 30%. Naquele momento, os projetos de concessão estavam sendo modelados com taxa de retorno entre 8, 9, 10%. Né? Mas quando o concessionário experimentava a situação de inclusão de um novo investimento, esse investimento era incluído no contrato, né, utilizando as taxas de rentabilidade previstas originalmente no plano de negócios. Portanto, ele terminava dessa forma se apropriando dos ganhos decorrentes da melhoria da condição econômica do país, da melhoria dos fundamentos econômicos do país. Ele terminava incluindo um novo projeto, né, numa época em que a taxa de rentabilidade de projetos de rodovia já estava ali em torno de 8, 10% em termos reais, com a taxa de rentabilidade
de 20, 30%, que eram adequadas para mais de 10 anos antes. Né? Então o concessionário se apropriava desse ganho. Né? Ele terminava tendo um enorme interesse que o poder público incluísse novos investimentos. Tinha todo incentivo para estimular o poder público a incluir novos investimentos naqueles contratos da primeira rodada, porque as taxas levavam a que ele se apropriasse, né, de um ganho que era decorrente da melhoria da condição do país e do próprio amadurecimento do programa de concessões. Né, do programa de concessões de rodovias, o risco dele diminuiu muito entre meados da década de 90, o final da década de 90 e 2004, 2005, que era ali quando a gente estava modelando esse projeto. Né. Então isso nos incomodava. Foi esse incômodo que nos fez pensar e desenvolver a metodologia do fluxo de caixa marginal, que previa que as condições da modelagem, né, a modelagem do novo investimento, né, deveria ser condições adequadas para o momento da decisão da sua inclusão no projeto. Então as taxas de rentabilidade usadas para a sua modelagem deveriam ser taxas compatíveis com o momento do projeto. Para isso a gente teve que desenvolver as cláusulas sobre isso, né? Pensar o conceito, depois desenvolver as cláusulas, e naquele projeto o que a gente achou é que era importante fixar essa taxa, fazer uma proxy que transformava essa taxa, a taxa de rentabilidade a ser usada na inclusão dos novos investimentos naquele projeto, em uma função de taxas de mercado. Né? Eu particularmente era defensor de que a gente usasse alguma função da CDI, né? Para o CDI mais um X, né? Que representasse a diferença de risco entre o CDI e um projeto de rodovias. Né? Terminou que, por decisão da equipe de projeto, e nessa época a equipe de projeto era Ministério do Planejamento, BNDES e IFC, a gente tinha um convênio de cooperação para modelar esse projeto. Por decisão da equipe de projeto, terminou que essa taxa se tornou uma proxy da TJLP desinflacionada, né? Com a ideia de que a TJLP naquela época era a taxa usada nos financiamentos de longo prazo de infraestrutura. Então, essa é a origem da metodologia do fluxo de caixa marginal entre nós. Ele foi criado apenas para ser usado em novos investimentos. Próximo vídeo eu vou falar sobre a extensão do uso do fluxo de caixa marginal para outros fins. Né? Mas ele foi criado apenas, né, para reequilíbrios, pela inclusão de novos investimentos em concessões, para que as condições da modelagem refletissem não aquilo que estava previsto no plano de negócio originário, mas sim as condições econômicas do momento da inclusão do novo investimento naquele projeto. Foi essa a razão que nos levou à criação do fluxo de caixa marginal. Esse foi o primeiro projeto que previa o fluxo de caixa marginal. Ele chegou a ser aprovado pelo TCU, aliás, foi um projeto que recebeu enormes elogios do TCU na época. Né? O TCU reputou que era o projeto mais bem modelado que já tinha chegado ao TCU nessa época. E esse projeto terminou não indo à licitação, né, porque havia ali algumas divergências internas no governo, com o Ministério dos Transportes, algumas dificuldades internas de coordenação que eram comuns ali no governo Lula. Né? E ele terminou saindo anos depois. O edital só foi publicado, se não me engano, em 2009 como uma concessão comum. Então é isso que eu queria conversar com vocês, né, explicar um pouquinho em que situação foi foi usado pela primeira vez o fluxo de caixa marginal. Se vocês gostaram, por favor, deem o like, e se inscrevam no canal. E os próximos vídeos eu explicarei como o
fluxo de caixa marginal foi estendido para outros usos e as críticas principais ao fluxo de caixa marginal que me fazem hoje desejar que a gente volte a utilizar o plano de negócio como metodologia principal para o reequilíbrio de contratos.